Boa noite, vamos seguir na nossa meditação do livro de Romanos. E hoje o assunto, através do livro do irmão Bruce Anstey, é 3 aspectos da santificação. Existem 3 aspectos da santificação, santidade, nas Escrituras que não devemos confundir. Há a santificação absoluta ou posicional, como encontrada em Atos, capítulo 26, versículo 18, 1 Coríntios, aqui tem as referências. Qualquer coisa, alguns irmãos podem ver depois. Isso tem a ver com os crentes sendo separados para Deus, nascendo de novo e sendo salvos. Os 3 aspectos, essa aqui, listada a primeira, a santificação absoluta ou posicional, como encontrada em Atos 26, 18. Vamos ver só pelo menos Atos aqui. Atos 26, 18, ou algum irmão dá sugestão de algum outro aqui? Pelo menos só uma referência, né? Então vamos lá. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Vamos ficar em aberto assim, vou pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Esses 2 versículos aqui dá para a gente ver. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus. Opa, obrigado, viu? Aí, de novo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso aqui é uma separação de Deus, nos colocando em uma posição inabalável. Essa aqui a gente pode dizer que está salvo. A santificação também. A santificação progressiva ou prática, como em as referências está aqui. Isso tem a ver com o exercício dos crentes desenvolvendo santidade em suas vidas. Santificação progressiva ou prática.
Vamos pegar uns 2 versículos aqui para a gente ver essa santificação. E aqui Efésios, capítulo 5, de 26 a 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Terceiro aspecto aqui de santificação. Há ou existe, né, a santificação relativa, que tem a ver com uma pessoa sendo colocada em um lugar de associação externa com algo santo. Essa aqui a gente vê aqui embaixo, né? Que o irmão deve falar aqui. Vamos ver até onde vai. A santificação relativa também é vista em 1 Coríntios 7, versículo 14. Vamos dar logo uma lida lá, porque o texto é um pouco grande, né? 1 Coríntios 7, versículo 14. Já estamos nela, né? 1 Coríntios, não, segundo. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido, que é crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Isso aqui o irmão está falando aqui. Santificação relativa. A santificação relativa também é vista em 1 Coríntios. Ele dá a definição aqui antes. Que tem a ver, essa santificação relativa, tem a ver com uma pessoa sendo colocada em um lugar de associação. O marido descrente com a esposa que é crente, de associação externa com algo santo. Deixa eu ver aqui até onde vai. Pronto.
Vamos continuar aqui. A santificação relativa também é vista em 1 Coríntios 7,14, mas em uma conexão completamente diferente. Nesse caso, disse que um marido incrédulo é santificado por causa de sua associação com sua esposa crente. Isso não significa que ele é salvo. Isso não significa que ele é salvo, mas que está em um lugar de santo privilégio. A santificação relativa também é vista em Hebreus 10, 29. Vamos ver aqui. Mas em uma conexão diferente novamente. Vamos ver Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por... Opa, Não não. está apresentando, não. Pronto, obrigado. Vamos lá aqui de novo. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele faz uma pergunta: de quanto maior castigo cuidais vós, será ser julgado, né? Será julgado merecedor. Esse daqui fez um agravo ao Espírito da graça. Então é uma pergunta que ele faz aqui. Vou botar lá. Pegando aqui, de novo, só para a gente não perder. A santificação relativa também é vista em Hebreus 10, 29. Mas em uma conexão diferente, novamente. Os judeus que professavam fé em Cristo e assumiam uma posição cristã estavam em um lugar santificado. Mas isso não significa que eles eram salvos. O escritor de Hebreus os adverte que, se abandonassem essa posição cristã, eles provariam ser apóstatas e não haveria nada além de juízo para eles. Hebreus, capítulo 10, versículo 30, 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O argumento de Paulo, aqui em Romanos 11, versículo 16, é que se a raiz da nação, Abraão, a raiz, só um momento.
O argumento de Paulo, aqui em Romanos 11, 16, é que se a raiz da nação de Israel, né, que veio de Abraão, foi colocada em um lugar santo de privilégio em relação a Deus, então os ramos, os descendentes de Abraão, a nação de Israel, estão naquele lugar também. E aqui tem as referências. Ele não está falando do que é vital por meio do novo nascimento, mas de estar em um lugar de favor e privilégio por meio de sua associação com Abraão. Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Voltando aqui. É que se a raiz da nação Abraão foi colocada em um lugar santo de privilégio em relação a Deus, então os ramos, descendentes de Abraão, a nação de Israel também, estão naquele lugar também. Vou ver uma referência aqui. Deuteronômio 7, 6. Qualquer comentário, irmãos, aí, viu? Pode interromper, viu? Para não perderem pensamento. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Vamos ver aqui, Amós, capítulo 3, versículo 3. É o mais distante. Vou procurar aqui Amós aqui, peraí. Que aqui botar que fez um símbolo diferente. Não. Amós aqui. Tá como sou. Amós, deixa eu ver aqui, 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Ele não está falando do que é vital, ou do que é vida, né? Por meio do novo nascimento, que é verdadeira vida, mas de estar em um lugar de favor e privilégio por meio de sua associação com Abraão. Então, aqui a gente viu 3 aspectos de santificação. Se algum irmão quiser falar alguma coisa... Opa! Pode falar. Esse texto de Bruciense aí ele está baseado em Romanos, qual capítulo que ele está explicando? Romanos 11, irmão. Ah, está explicando Romanos 11, né? O foco desse capítulo aí, ele é do verso 16, que é justamente o que ele cita novamente no final do parágrafo.
essa questão da raiz santa. Ah, tá bom. Aí ele separou os três aspectos da santificação para poder chegar nesse último aí, do verso 16, que é a santificação relativa. E Isso, aí, justamente. bom. Então, uma coisa, né? A gente sempre, quando fala de santificação, tem que a gente repassar isso aqui sim, porque às vezes a gente foi ensinado sobre santificação, santidade, até que o irmão bota entre parênteses ali, né? Santificação, santidade. Nós fomos ensinados de uma forma, vamos dizer assim, que não é muito bíblica ou da forma como a palavra de Deus nos mostra essa questão de santificação. Então, a primeira coisa que tem que ficar bem firme no nosso entendimento é que quando se fala de santificação, santidade, santo, está falando de uma coisa que está falando de separação, né? E geralmente o aspecto é separação do mal, né? Então, a palavra santificação pode, vamos dizer assim, ser até substituída aí por separação. Santidade é você estar separado. Ah, separado de quê? Né? Então, como a gente está falando das coisas relativas à palavra de Deus e aquilo que é de Deus, a gente sabe que é separação do mal, né? Separação daquilo que não agrada a Deus, separação daquilo que desonra o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente pensar sempre assim, né? Falou em santificação, a gente já viu na nossa mente separação. E não, né, aquilo que nos foi ensinado. Quando ela fala santificação, santo, aí a gente pensar naquela coisa de meia mística, né, meia, vamos dizer assim, espiritual, assim, de forma sobrenatural e essas coisas todas. Tanto que quando ele coloca esses três aspectos aí da santificação, quando ele fala da santificação progressiva ou prática, que é o nosso andar aqui neste mundo, esse exercício que nós temos que estar desenvolvendo ao a gente andar aqui neste mundo, que é ter uma vida santa, ou seja, uma vida de separação de um mundo, né, que está em trevas, de um mundo que jaz no maligno, de um mundo que é inimigo de Deus, de um mundo, vamos dizer assim, um mundo que o Senhor Jesus veio, né, para salvar e o mundo rejeitou, o mundo o crucificou, né, não quis saber do Messias, não quis saber do Filho de Deus. Então, nós estamos andando neste mundo. E, às vezes, o cristão, né, por encontrar neste mundo coisas, vamos dizer assim, agradáveis, coisas bonitas, coisas atrativas, coisas que atraem o nosso olhar, que atraem a nossa carne, que atraem a nossa vaidade, né? Como fala lá em 1 João, 1 João, capítulo, acho que é 2, né? Ou é 3? Deixa eu ver aqui. Pode aí, abrir aí, dá. O 1 João, a epístola de 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16, né? E 17, para complementar. Então, como o apóstolo fala aí, né, em 1 João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como nós vamos andar
no mundo, né, que o apóstolo aí, né, a palavra dele nessa epístola, já nos dá uma ideia, né, de como é esse mundo e como deve ser nossa atitude com relação a esse mundo. Uma atitude de santificação prática, santidade prática, né, como é colocado ali no segundo aspecto que ele coloca. Então, o que significa isso? Santificação, santidade prática, separação, né? Separação das coisas deste mundo, né? Apesar de estarmos no mundo e termos que estar convivendo e praticando muitas coisas que são lícitas dentro no mundo, mas a gente tem sempre que estar lembrando disso, porque aí no verso 17 fala: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tem muitas vezes muitas coisas que são lícitas no mundo, mas que, se a gente ficar se ocupando com aquilo, não vai nos ajudar a nos ocuparmos com as coisas celestiais, com as coisas que são de cima. Apesar de termos que nos ocupar, mas se ele toma, né, o nosso tempo, vontade, pensamento de uma forma que não temos tempo para as coisas do Senhor, então aí já está prejudicando. E aí a gente lembra do que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? E depois, mais na frente, lá no capítulo 10 também, aí foi no capítulo 6 de 1 Coríntios que ele fala isso, e no capítulo 10 também ele fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas essas coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, se não me engano. Ele fala, uma vez. O Wesley está falando? Alô, Wesley? Acho que a internet dele caiu, viu, Dal? Parece que caiu. É. Deixa eu ver aqui. Voltei, Dal. Pronto. Voltei aqui. Teve um problema Uma técnico aqui. rasteirazinha. Mas foi rápido, eu vi logo. Então, você está abrindo aí o segundo, né, Dal? No capítulo 10. Acho que é no início do capítulo 10, não? Não, não. É sobre o testemunho do povo, está Acho no que início do capítulo. No início. bem no início, né? Eu me perdi aqui um pouco, mas qual é o versículo, mesma frase que está querendo achar? Que ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas. Esse é o capítulo 6. 6, tem no 6 que eu citei, e tem em outro capítulo também, que tem uma pequena diferença, entendeu? No 6, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí no outro, No 23. 10, 23? Isso. No 23, aí fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, lá no 6 fala de não dominar, né? E aí no 10, 23 fala de não, acho que coisas que não edificam. Então, uma coisa lícita pode te dominar a ponto de lhe ocupar
tanto sua mente e coração que não tem o espaço, a primazia para as coisas do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus e para as suas coisas que são celestiais. E uma coisa pode lhe dominar, pode lhe tomar também a ponto, ou você pode se ocupar com uma coisa lícita, mas que aquela coisa não vai edificar. Então, porque você vai se ocupar com uma coisa que não vai trazer nenhum tipo de edificação? É o que está lá no 10, Dal, 1 Coríntios 10, 23. Então, né, nem dominar, nem as coisas lícitas que nos dominam, nem as coisas lícitas que não edificam, né? A gente pode estar, vamos dizer assim, presos a elas. Então, no aspecto de santificação, quando a gente anda aqui neste mundo, é esse aspecto de separação, que, né, do mal já é uma coisa, vamos dizer assim, direta. Não tem nem o que discutir. O cristão, ele tem que andar separado do mal, de acordo ou conforme a santificação ou a santidade que o Senhor Jesus nos deu, nos tirando de uma vida, né, de pecado, de um lugar de morte, de um lugar de trevas, né, nos colocando num lugar de luz, nos dando nova vida. Então, isso aí, o Senhor Jesus já fez por nós. E como nós devemos, então, andar agora no exercício prático, nas coisas que são, né, que são ilícitas, e a palavra de Deus a gente vai encontrar claramente o que é ilícito para um cristão. A gente nem deve nem discutir, é vida de santidade, ou seja, não separação dessas coisas. Mas aí, quando a gente está falando das coisas lícitas, também existe a questão de uma separação quando essas coisas lícitas não edificam, ou quando essas coisas lícitas tomam o nosso coração e mente, nos dominam a ponto de aí o Senhor Jesus não ser o Senhor na nossa vida, porque quem tem que dominar sobre nós é o Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que a gente fala Senhor Jesus. Nós somos salvos, né? É o primeiro grande passo, quem fez isso é o Senhor Jesus Cristo. Ele que tem todos os méritos, nós não temos nenhuma participação nessa obra de salvação, mas depois da salvação tem uma vida nossa aqui nesse mundo ainda, enquanto o Senhor permite nós estarmos aqui, né? Ou ele vem e vai nos levar no arrebatamento, ou então um dia nós vamos, né, dormir no Senhor e não vamos mais estar aqui. Mas enquanto estamos aqui, então aí nós temos o senhorio de Cristo aí sobre nós para estarmos andando numa vida de separação para Ele, né, para o Senhor Jesus. Então, as primeiras coisas, a primazia tem que estar nele. Então, eu só queria destacar essa questão da santificação, né, porque o assunto lá, e aqueles 3 aspectos que o irmão colocou, o Vicente colocou ali, mas é porque nós, às vezes, né, por conta de outros ensinos que nós recebemos em outros momentos da nossa vida, a gente tem essa questão de santificação ou santidade uma atitude muito, vamos dizer assim, religiosa, onde religiosa, legalista, e às vezes muito mística, né? Aquela coisa de sobrenatural, a pessoa santa, mais espiritual, e aquela coisa toda, né? Então, santificação, quando a palavra de Deus está falando de santificação, sempre vai estar nos falando disso. Separação do mal e separação, a nossa separação para o Senhor, mesmo de coisas que são lícitas. Então, se nós somos agora do Senhor, somos santos, por isso que nas epístolas, Paulo, os apóstolos sempre chama, né, santos, é porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, nos comprou para Ele.
Então, se andarmos nesse mundo como se fôssemos de nós mesmos, nós não estamos praticando andar numa vida na qual, de acordo com a vida que o Senhor nos deu, de separação para Ele, para o Senhor. Então, é uma coisa para a gente pensar bem, irmãos. A gente anda aqui neste mundo para quem? Para nós mesmos ou para o nosso Senhor Jesus? Se nós dizemos que somos cristãos e temos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Então, a santidade passa por aí. Só isso, irmão. Só para dar uma, uma esclarecida nessa questão, e aí os outros irmãos também poderem ajudar aí com mais pensamentos. Boa noite, irmãos. E é por isso que é importante a gente fazer a separação desses três aspectos de santificação, porque até na leitura em uma passagem que esteja se referindo a esse assunto da santificação, não somente santificação, teve uma outra reunião que a gente abordou, por exemplo, sobre o termo de salvação, como que em diferentes passagens é dito o termo salvação, mas nem todas as passagens estão se referindo à salvação que é mais conhecida entre os irmãos, que é a salvação do aspecto da salvação da alma, que é que traz aí esse sentido posicional do que Cristo fez pelos escolhidos de levar os pecados deles em seu corpo na cruz ali para ser julgado, que é a questão da substituição. Então, esse é um tipo de salvação, mas a gente vê outras passagens que têm a ver com a salvação de problemas, por exemplo, entre outros aspectos. Então, é importante fazer essa separação desses diferentes aspectos, inclusive desse termo aí, santificação, porque também faz a gente poder compreender o que diz, o que está querendo dizer cada passagem. Se eu ler uma passagem que envolve santificação e eu achar que toda a palavra santificação está se referindo ao sentido posicional, que é esse primeiro aí que a gente viu, que traz da questão com os crentes sendo separados para Deus, nascendo de novo e sendo salvos, ou seja, aí é um ato soberano de Deus em nossas vidas, e que a gente foi saber disso logo depois que a gente creu, né, que aí envolve a nossa responsabilidade, mas depois a gente foi entendendo de que isso foi puramente graça de Deus para conosco. Não foi algo que veio de nossa parte ou algo que envolveu as nossas forças. Porque a gente vai descobrindo pela doutrina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então a gente não tinha essa capacidade. A gente foi entendido no plano de Deus, né, depois. Então, isso tem a ver com a santificação posicional. Então, se eu ver outras passagens que tratam sobre santificação, falando assim que Deus deseja que nós nos santifiquemos, ou, como em outras passagens que a gente viu, que a gente pode até ver um exemplo aqui, né? Romanos 6,19. Bota aí, Dal, por gentileza, vamos ver Romanos 6, 19, versículo 19. A gente já leu antes, mas vamos rever novamente para a gente poder fazer essa comparação do termo.
Aí, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, esse versículo está dizendo para que nós, por meio de nossa responsabilidade, nós deixemos a imundícia e utilizemos nossos membros para servir à justiça, para a santificação, ou seja, para gerar em nós a santificação. Então é aí que vem a dúvida. Ora, se há versículos que dizem que nós já fomos santificados e lavados, e remidos por meio da obra de Cristo, por que há outros versículos dizendo para que nós vivamos de tal maneira para ter a santificação? E há outros versículos que vai trazer essa ideia de da gente buscar a santificação. Porque existem esses diferentes aspectos, embora seja a mesma palavra. Então a gente tem que deixar isso fixo em nossa mente para que a gente não possa achar em nenhum momento que a doutrina, a sã doutrina, ela está se contradizendo, sendo que não está. Então, por exemplo, Romanos 6,19 traz esse aspecto. Então a gente vai ver agora outro versículo que é bem conhecido entre os irmãos, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que traz outro termo, que traz a mesma palavra, santificação. Mas aí a gente vai ver uma diferença. Diz assim, a partir do 1, né? Vamos ver a partir do 1, Dal, por gentileza. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí o apóstolo Paulo está classificando os cristãos como santos, ou seja, os cristãos, aqueles que creem verdadeiramente, eles são classificados por Deus como santos. Por que santos? Porque eles foram separados por Deus. Aí vem aí a questão do que o irmão Wesley já explicou. Do que é que significa santificação? Santificação é um ato de Deus para separar pessoas para ele, tirando de um lugar e colocando em outro lugar de privilégio. Então, no sentido posicional, nós já somos santificados. Não é que um dia Deus vai nos santificar ou que estamos nos santificando para essa posição. Não. Posicionalmente, essa santificação ocorreu apenas uma vez, quando eu e os demais irmãos creram no Evangelho de Deus, que é esse Evangelho da graça que, graças a Deus, nós conhecemos, que Cristo morreu por nós e que levou nossos pecados. E nós cremos nisso. Então, quando a gente creu, então foi o momento que Deus nos santificou. E esse ato foi apenas uma vez. Então não há esse ato de nós um dia não existe nem essa palavra na Bíblia, né? Não consigo nem falar. Não existe o revés disso. Já foi santificado, assim será para sempre. Então há outros versículos que falam para a gente nos separar do mal na prática e nosso testemunho para a gente se santificar. O que significa isso? Não é no posicional, isso é na nossa prática. Ou seja, a gente viver na prática daquilo que de fato a gente que é santificado por Deus. E um exemplo que é dessa santificação de testemunho, um exemplo é justamente 1 Coríntios 10, que a gente pode ver essa passagem também, para trazer como um exemplo do Antigo Testamento. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então, eu vou focar nessa questão, porque, olha só, quando Deus separou
o seu povo terreno, que é Israel, para saírem do Egito, atravessarem o Mar Vermelho, quando Deus abriu para que eles passassem por ali, e foram para um outro lugar, Deus estava dizendo na prática para aquele povo que eles estavam sendo santificados, ou seja, separados por ele. Então, eles saíram de um lugar e foram para um outro lugar de privilégio, que esse lugar de privilégio foi a terra que mana leite e mel, né? Essa terra de Israel que Deus separou. Então, eles estavam indo para esse caminho. Ou seja, Deus estava ali santificando o seu povo terreno. Então, é uma figura, inclusive, para nós como cristãos, de Deus ter nos tirado de um lugar e ter para nos levar para esse lugar de privilégio, que aí nós sabemos que, como somos membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, nós sabemos que esse nosso lugar não é aqui na terra, mas o lugar é nos céus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que, como nós estamos aqui na terra por enquanto, nós temos nós carregamos esse testemunho aqui na terra. Então acontece que qualquer pessoa que está ou convivendo com a gente o tempo todo, ou convivendo com em um testemunho cristão, essas pessoas estão tendo uma santificação relativa. Ou seja, eles estão participando dessa santificação, mas de uma maneira exterior. Porque uma pessoa conviver com um cristão ou no meio cristão não faz ela ser salva, não faz ela ter sua alma salva, porque para isso ela tem que crer no Evangelho. Mas quando ela está ali convivendo com eles, Deus classifica isso como uma santificação relativa, porque ela está convivendo, fazendo parte, ouvindo a palavra de Deus o tempo todo, né? E também tem aquela questão prática de talvez a pessoa não vai se sentir à vontade de fazer ou falar certas coisas perto daquele testemunho cristão. Então ela está ali tendo essa santificação, uma separação exterior. É por isso que o apóstolo Paulo traz sempre um alerta quando ele está falando desse testemunho, dessa santificação relativa, para poder alertar essas pessoas que estão participando nessa santificação exterior, para que elas fiquem atentas, porque elas precisam crer no Evangelho para que haja a santificação posicional, que é o que faz elas serem salvas realmente. Então, é por isso que o irmão Bruce, ele traz esse ponto, e é justamente isso que tem em Romanos 11. Quando ele fala da raiz, fala da seiva, da oliveira, aí ele fala para que essas pessoas creiam na benignidade de Deus, que a gente pode ver até isso aí. Deixa eu ver aqui onde é que está esse versículo. Versículo 22. Romanos 11, versículo 22. Isso. Então, para reforçar, porque o irmão Bruce ele começou esse assunto para separar os tipos de santificação? Porque no capítulo anterior ele explicou, e a gente já abordou sobre isso na reunião anterior, sobre esse capítulo 11. E aqui ele está tratando sobre o testemunho cristão aqui na terra, que é relacionado tanto ao povo gentil e ao povo de Israel, em que um remanescente acaba crendo no evangelho da graça e se tornando parte da igreja. Então, quando o apóstolo Paulo está tratando sobre esse testemunho cristão hoje na terra, ele diz para que as pessoas que estão participando desse testemunho considerar a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, por que o apóstolo Paulo está trazendo esse alerta? Porque ele está focando justamente nessa santificação exterior de pessoas, tanto os salvos verdadeiramente, quanto aqueles que não são salvos verdadeiramente, quando estão nesse testemunho de santificação exterior, pode haver salvos e não salvos verdadeiramente. Então, o apóstolo Paulo está trazendo esse alerta para aqueles que não creem, tomarem cuidado, porque não é o fato apenas de participar
dessa raiz, desse testemunho cristão, que faz eles serem salvos por Deus, verdadeiramente, porque não é o participar desse testemunho que faz uma pessoa ser salva. Não é participar da grande casa de Deus, de estar ali no meio desse testemunho que faz ser salvo. Mas a pessoa ela tem que considerar a bondade e a severidade de Deus. E hoje, qual é a expressão dessa bondade, da severidade de Deus? É o evangelho da graça. Essa é a notícia principal que Deus hoje está declarando aos homens que é isso, que Deus, né? Aí vem João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a principal notícia. Então é isso que faz, é crer nessa mensagem que faz uma pessoa ser salva. Então, tanto nesse versículo, como há outros versículos também do apóstolo Paulo, trazendo esse alerta, quando ele vai sempre focar no testemunho, então ele vai lembrar essas pessoas que estão no testemunho, creiam no evangelho. Não é somente participar aí no meio que vai fazer você ser salvo, não. Então, a importância da gente separar esses pontos desse termo, salvação, santificação, é que faz a gente também poder separar, né, cada ponto aí da doutrina, das passagens, para a gente não pensar que Deus está trazendo confusão para nós em sua doutrina. E a gente sabe que Deus não é de confusão, como diz, né, em 1 Coríntios 14, e também a gente poder separar a palavra de Deus, né, como o próprio Deus orienta a gente em 2 Timóteo, quando fala para a gente separar bem a palavra de Deus, né? Repartir tudo devidamente na sua ordem. Essa palavra está significando o quê? Essa passagem está querendo dizer o quê? Vamos lê-la do início até o fim. Né? Quem o apóstolo Paulo está citando aí? São os cristãos? São os gentios que estão no meio cristão? Está falando de quem? Então, essas perguntas, irmãos, Deus não se incomoda da gente questionar para a gente aprender, para a gente ter as respostas. E quando a gente é assim, pode ter certeza que Deus vai nos ensinando. Falo isso porque foi embutido muito na mente dos cristãos, né? Daqueles que já participaram de sistema religioso, de nunca duvidar, nunca perguntar, de não correr atrás de aprender, porque justamente quando a gente aprende, a gente vai aprendendo a nossa liberdade em Cristo, né? De como Cristo nos libertou e como nós andamos em liberdade no meio dessa graça e assim seguimos felizes nesse relacionamento que temos com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Então essa liberdade cristã vai só nos edificando a viver na graça, e que é uma coisa que muitas pessoas que querem você preso ali a eles, né, não quer que você aprenda, porque você vai entender que você tem liberdade. Então, é muito importante termos isso em nossa mente, né, da gente sempre orar ao Senhor pedindo ajuda na palavra, nos termos, que aí com certeza o Senhor vai ajudando cada um de nós. Nilton, alguma pergunta, Nilton? Irmãos, aqui ele pergunta aqui. Se o marido é santificado pela esposa, ou vice-versa, morresse hoje, de acordo com o texto, ele ou ela estaria em um lugar
ou posição chamado santificado ou separado, mas não salvo. Que lugar santificado é esse constante da Bíblia? E se quem estiver nesse lugar vai para julgamento, o trono branco, desde que não está salvo, mas não salvo. Que lugar santificado é esse? Constante, é esse constante na Bíblia. Não sei se algum irmão conseguiu entender sobre esse lugar aí. No texto aqui do irmão Bruce, quando fala de santificação relativa, porque o texto fala o seguinte: a santificação relativa tem a ver com uma pessoa sendo colocada em um lugar de associação externa com algo santo. Quando fala desse lugar, não está falando de um lugar que eles vão ficar futuramente. Fala lugar no sentido do testemunho aqui na Terra. É como se fosse uma esfera o que essa pessoa está. Então, que esfera é essa dessa santificação relativa, dessa pessoa que está nessa posição de santificação relativa? É o que o texto diz. Uma pessoa que está no meio cristão ou convivendo com alguém ali. Então, no caso, a gente tem esse exemplo do marido que é incrédulo, mas convive com a esposa cristã. Esse marido, ele não está salvo de sua alma porque ele não creu, mas porque ele está nesse lugar de santificação relativa. O lugar é justamente por causa desse lugar onde ele está, que é convivendo com a esposa na casa. Uma pessoa que está no meio cristão, e aí pode ser qualquer meio cristão, seja reunidos ao nome do Senhor, seja em uma denominação religiosa, a pessoa que está ali no meio, essa pessoa está nesse lugar de um testemunho exterior de cristãos. Então, é o lugar onde essa pessoa está convivendo com cristãos. E todo mundo que está ali na questão da santificação é diferente para cada um, porque a pessoa que está ali, porque realmente crê no Senhor Jesus como Salvador, ela está nesse lugar de santificação absoluta, oposicional, que é ali a pessoa que está com o Senhor Jesus Cristo e que está em que seus pecados foram pagos na cruz, na pessoa do Senhor Jesus. Só que a pessoa que está ali no meio, mas que não creu no Evangelho, essa pessoa está nesse lugar de santificação relativa, que é a pessoa que está convivendo ali no meio, mas não creu de verdade. A santificação relativa faz a pessoa ser salva, faz a alma da pessoa ser salva por Deus? Não. Então, se essa pessoa, como o próprio Senhor fala, né, for prestar contas com ela ali, e ela sair desse mundo, ela vai ser julgada no trono branco, porque ela conviveu no meio cristão, mas não creu no Evangelho da Graça. Então, lembrando, para ficar uma coisa bem clara, a pessoa é salva quando ela crê verdadeiramente em Deus, em que a notícia principal é o Evangelho da Graça. Mas também a gente sabe também que há situações de pessoas que creem em Deus, mas sem conhecer o Evangelho da Graça, mas por ter nascido de novo, ela pertence à família de Deus. Então, resumindo, santificação relativa não salva ninguém, não tem sua alma salva, apenas por esse aspecto. O irmão Michel tinha falado de 1 Coríntios 10 no início, que fala lá do povo de Israel, né, quando saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e aí foi para o deserto, para depois alcançar a Terra Prometida. Então, essa santificação relativa, para a gente entender melhor também, né, ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor, assim, melhor não, né, ajudar na explicação que já estão sendo dadas, é que, no caso, por exemplo, de Israel, quando eles saíram do Egito, né, existia também ali o chamado o vulgo, que foi muitas pessoas do Egito que saiu junto com o povo de Israel, né? Então, estou dando exemplo, né? Porque tinha os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que é o povo hebreu. Então, esse povo aí santificado, separado por Deus, mas quando foi
santificado, ou tirado, separado do Egito, que representa o mundo, é uma figura do mundo, o Egito, quando foram tirados dali, né, passaram pelo Mar Vermelho e foram, né, sendo guiados por Deus para ir para a Terra Prometida, um vulgo ou um monte de gente lá do Egito, que não era povo hebreu, não era nada, era egípcio e tudo mais, foi junto. Né? Esse povo até mais tarde lá vai estar reclamando do maná, né, do pão que desceu do céu e falando outras coisas mais, lembrando das coisas do Egito no meio do povo de Israel. Mas esse povo, quando eles saíram, eles foram também santificados, porque eles saíram junto. Então, por estar tendo esse contato, né, com o povo de Israel, e no meio desse contato eles passaram pelo Mar Vermelho também, que foi aberto, viram o milagre, eles beberam da água, da pedra, da água tirada da pedra, comeram do maná, o pão que veio do céu, tudo isso eles tiveram. Então, tudo isso é o quê? Né? É santificação, por estarem ali associados ou em contato, ou vamos dizer assim, desfrutando, né, das bênçãos e dos milagres e do cuidado do Senhor para com o seu povo, e eles ali também desfrutando, mas não eram verdadeiros, vamos dizer assim, israelenses, não eram filhos de Abraão, vamos dizer assim, Isaac, Jacó ali da tribo, nem, e até muitos que eram, né, de Israel, Paulo, em Romanos, Paulo até fala sobre isso, né? Nem todos aqueles que são descendentes de Abraão são da fé, né? Porque os verdadeiros são aqueles que são da fé, né? Ou seja, daqueles que creem. Mas eles, por estarem ali associados naquilo tudo, eles usufruíram de todos aqueles benefícios. Então, vindo para cá agora nos nossos tempos da igreja, agora, nesse tempo da graça, a gente pode ter essa santificação relativa, né, nessas duas ou três situações, né, que é dessa do marido ou a esposa, né, com um marido cristão ou o marido com a esposa cristã, esse contato, porque o marido e a esposa, né, se tornam ali uma só carne, estão ali intimamente ligados, e por isso, né, ele vai poder usufruir daquilo que a esposa cristã, né, ou o esposo cristão vai estar, vamos dizer assim, recebendo e recebe do Senhor, e o testemunho que é dado para ele, né? Ele ou ela vão estar em contato com, vamos dizer assim, um representante, um embaixador de Cristo aqui na Terra, podendo, então, ter a luz, podendo ouvir a palavra, podendo ser, receber orações diretas do marido ou da esposa. Então, ele está tendo esse contato. E nesse contato, ele se separa das coisas do mundo, porque, né? Então, isso é santificação, por associação relativa. E a mesma coisa o filho que nasce, e um dos dois é cristão, aquele filho vai receber uma educação na palavra de Deus, sendo o pai ou sendo a mãe, vai receber o testemunho, vai estar ali, né, recebendo essa graça através daquele que é santo e que é filho de Deus. Então, o filho também vai, por essa posição dele aí, ele vai ter uma santificação relativa. Claro que depois, quando ele chegar na idade mais adulta, ele vai ter que crer no Senhor Jesus. Antes de ser adulto, a gente sabe que toda criança, por não estar na idade de responsabilidade, né, é do Senhor, né? E a terceira aqui que eu estava lembrando é quando ele fala, e a gente comenta, né, foi comentado aí por irmão Michel, aquela pessoa que está no meio cristão, né, e aí começa a frequentar, e participa, e tudo mais, mas não é um verdadeiro cristão, não creu no Senhor Jesus, ele viu qualquer coisa lá de bonita lá, no grupo cristão que ele quer ir, né,
E aí começa a participar, ele gosta lá, sei lá, da apresentação, gosta do que o pastor fala, gosta disso, começa a participar e tal, e até às vezes se é batizado, e aí se torna membro, porque tem um grupo lá jovem, e ele participa, vai para acampamento, faz isso, faz aquilo outro, mas não creu. Mas ele está ele tá sendo santificado, é a santificação relativa, porque, né, em vez de ele estar vamos dizer assim, no mundão, caindo na gandada do mundo, ele está cá participando com um grupo de cristãos de coisas, né, separadas do mundo. Isso eu estou falando, meu irmão, né? Vamos esquecer até o estado degradante e apostata que está a igreja de hoje, né? Que a gente vê coisas aqui na igreja que pior do que cá fora no mundo. Vamos esquecer disso. Eu estou falando um grupo de cristãos onde eles procuram seguir o que está na palavra de Deus, procura, dentro do entendimento deles, honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, né, mesmo com algum erro, alguma coisa, vamos falar disso, né? Mas, se a pessoa está ali participando, então ela está tendo uma santificação relativa. Então, é esse lugar aí, claro que para salvação, né, para ser santo, no sentido que foi o primeiro aspecto lá que o irmão Brucente falou, o santo como sendo filhos de Deus, como sendo um povo celestial de Deus, essa santidade aí nós só temos quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Né? Crer. A gente se arrepende do nosso pecado, a gente entende que somos pecadores, que não temos condições nenhuma de nos salvar a nós mesmos, que estamos perdidos, e aí a gente encontra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente crê nele, a gente entende que é nele que está a salvação, na pessoa do Senhor Jesus. Então, aí somos salvos. Né? Então, e uma última coisa, né? Santidade e santificação não salva ninguém. É o resumo disso que a gente está até falando aqui. Santidade e santificação não vai salvar ninguém nesse primeiro aspecto aí da salvação, de sermos feitos filhos de Deus, de termos a vida eterna, de sermos livres, estarmos livres da condenação e do lago de fogo, né? Você viver uma vida santa aqui não vai lhe dar essa salvação. Quem te dá essa salvação é o Senhor Jesus e é crendo nele. Tá bom? E para reforçar, irmãos, dá por gentileza, coloca lá nos 3 tipos, lá no texto, para reforçar de como é importante a gente observar as coisas, né, de acordo com a mente de Deus e não do exterior, daquilo que a gente olha, porque é o seguinte, o irmão Wesley até citou a questão aí trazendo esse exemplo, né, de uma pessoa no meio cristão e até exteriormente viver de uma maneira ou até se vestir ou falar caracteristicamente de uma pessoa cristã. Para a mente de Deus, essa pessoa ela se enquadra ali na santificação relativa, porque a gente está trazendo um exemplo de uma pessoa que está lá no meio, porém não crê verdadeiramente. Ou seja, um descrente. Ela está ali na santificação relativa. Eu achei interessante de como essa pessoa ela não se enquadra nesse segundo tipo, que é a santificação progressiva ou prática. Por quê? Na mente de Deus, de acordo com a sã doutrina de como Deus olha as coisas e de como são as coisas verdadeiramente, para uma pessoa ela se enquadrar nessa santificação progressiva ou prática verdadeiramente, ela tem que ser enquadrada primeiro nesse primeiro tipo, que é a santificação absoluta ou posicional. Na mente de Deus, Deus só vê uma pessoa progredindo na sua santificação prática aqui na Terra, se primeiro ela passar por essa santificação posicional. Ou seja, primeiro tem que haver o ato de Deus na vida dela, que a gente vê aí, ó,
que é separado por Deus, nascendo de novo e sendo salvos, para aí ela poder prosseguir nessa segunda parte, que é a santificação progressiva ou prática. Que aí, nesse segundo aspecto, tem tanto o ato soberano de Deus e a responsabilidade desse cristão, desse crente. Então, uma pessoa, por mais que fale que está seguindo na santificação prática, mas se ela não crê verdadeiramente em Deus, ou é um descrente, né? Que aí é uma coisa que só Deus sabe quais são os seus, mas essa pessoa que tem essa característica de um descrente, ela só vai ficar naquele último ali, na santificação relativa. Ela não está nem na primeira opção e nem na segunda opção. Então, é um privilégio do cristão, além de ter essa santificação absoluta, ela poder desfrutar na prática dessa santificação, a santificação prática aqui na Terra, ou progressiva, porque ela vai de acordo com a obediência desse cristão com o passar do tempo, com o conhecimento que ela vai ganhando cada vez mais dos assuntos de Deus, conhecendo o Pai e o Senhor e Salvador Jesus Cristo com o tempo. Ela só vai progredindo nessa santificação, que é o que faz, inclusive, ela conhecer Deus, né, e a família a qual ela pertence de uma maneira progressiva, até chegar o momento do arrebatamento, que então ela vai deixar de conhecer em parte para conhecer de maneira perfeita, face a face, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, que é o que fala justamente em 1 Coríntios 13. Então é isso, irmãos. Então é uma coisa que é muito bom a gente poder se separar, né? E, inclusive, quando a gente fala dessas coisas, a gente também percebe o nosso lugar e o privilégio que a gente tem, né, em Cristo Jesus. A gente aprende de uma maneira geral, mas principalmente onde é que eu estou me encaixando nisso. E aí que a gente percebe os nossos privilégios em Cristo Jesus. E aí o irmão Heber aqui reforçou a santificação absoluta tem a ver com a salvação da alma. Esse assunto é muito bom. Os irmãos estavam falando aí, estava vindo na minha mente um exemplo, né? Rapidamente aqui, que já chegou o horário, né? Passou um pouco. O Senhor Jesus diz que o crente, ele é luz. O incrédulo, ele pode ser iluminado, mas ele não é luz. Aí, como se falou de um lugar de santificação, vamos dar um exemplo que em um lugar se coloca uma luz. O incrédulo, ele está em trevas. Ele pode vir para onde está aquela luz. E ele vai ser beneficiado porque ele vai conseguir perceber certas coisas. Porque a luz está iluminando ele. Mas não que ele seja a luz. É a mesma coisa a convivência, né? Do incrédulo com o crente. O crente é luz. O incrédulo que está associado ali está sendo iluminado. É até algo que fala em Hebreus, né? A respeito dos apóstolos, que eles foram iluminados, eles não são luz. Então, somente o crente é luz, e aquele incrédulo, ele vai ser beneficiado, né? Porque, como os irmãos estão falando, vai estar sendo separado aqui na terra, das trevas, vamos dizer, esse lugar de luz. E se ele abandona isso aí, ele vai ter que ir para onde? Para as trevas, né? Ele é apostado. E o crente, ele não só é luz, como ele anda na luz, ele está na luz. E um incrédulo não. Então seria também um exemplo, né? Estava pensando nos irmãos falando aqui, dessa santificação relativa, que é por parte do incrédulo, e nunca do crente. Relativo porque é um crente que vai, ou um incrédulo que vai desfrutar. Não sei se vai ter mais alguma ressalva de algum irmão aí. Senão a gente pode encerrar aqui.
Então, o próximo assunto é a oliveira. Romanos 11, versículo 17 a 22. Então já podemos encerrar, né, irmãos? Michel, poderia agradecer, Michel? Certo, irmão.